você estava todo animado, você estava todo cheio de expectativa para o que Deus ia fazer, e de repente, então veio esse desânimo. Mas será que você percebeu? Isso não é normal. Muitas vezes essas coisas acontecem quando você está próximo de viver algo novo com o Senhor. E o interessante é que quando a nossa força se esgota, quando nosso ânimo ele começa a baixar, quando parece que sabe a bateria, parece que a bateria está lá no final. Deus ele sabe o momento exato de entrar. E nesses momentos Deus gosta de entrar e nos encher novamente de ânimo, nos encher de expectativa no que Ele falou que vai fazer. No que Ele falou que vai fazer. Eu quero olhar aqui para a palavra de Deus, porque nesse exato momento, isso não são só palavras, mas são palavras carregadas de poder para trazer seu ânimo de volta, trazer, se você já tem estado com expectativas no que Deus vai fazer, se você já tem confiado no Senhor, estado firme em Jesus, independente da situação, essa palavra ela vai cada vez mais fortalecer o seu espírito, o seu homem interior, para o que Deus tem para fazer com você, para o que Deus tem para fazer na sua vida. Sejam bem-vindos, glórias a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra que Deus está nos inspirando aqui hoje, ela tem o poder suficiente para trazer o mover de Deus que você está precisando agora, para não desistir de Jesus e também das promessas que Ele tem com você. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, a partir do versículo 3, olha o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso me faz lembrar também do que o salmista disse: olharam para ele e foram iluminados. Aqueles que olham para ele jamais experimentarão decepção. Eu declaro que Deus ele está te levando para o lugar mais profundo de revelação, de uma total dependência dele, onde a glória de Deus vai te conduzir. Na oração do dia, Deus me permitiu compartilhar uma revelação na palavra, uma revelação das Escrituras muito poderosa, onde eu falei sobre guiados pela glória de Deus. O nível da fé, o nível da unção e o nível da glória de Deus. Eu te encorajo a pegar esse encontro aqui sobrenatural, pegar esse vídeo e ver a forma que Deus está querendo te levar para novos níveis com Ele. E os processos que você está também. Processo de homem, processo de boi selvagem, como diz a Bíblia. Isso são revelações do profeta Ezequiel, né? Do livro de Ezequiel. Homem, boi selvagem, né? Leão e visão, onde você chega na visão de águia. Então, pega esse vídeo aqui. Deus tem nos surpreendido com o que Ele tem falado. Deus tem feito coisas poderosas nesse tempo que nós estamos aqui juntos e o nome de Jesus tem sido glorificado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Amém. Glória a Deus. Nos gloriamos nas tribulações porque até mesmo a tribulação, Deus não perde a oportunidade de fazer algo nas nossas vidas. Você vê que no mundo natural, até mesmo o esterco, ele serve de alguma forma gera uma energia, gera alguma coisa para fazer aqueles produtos da horta nascerem de uma maneira melhor, não é verdade? E assim também Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão cooperando juntamente para que o propósito de Deus seja realizado na sua vida. Até mesmo uma situação ruim, até mesmo uma história que foi negativa, algo que te machucou, Deus quer usar isso para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho um amigo muito precioso, nós estudamos juntos por algum tempo, e ele conta um testemunho, muitas vezes eu conto esse testemunho, todo mundo fala, ele queria ser um pregador, mas falou, você não pode ser um pregador porque você é gago. Mas um dia ele recebeu uma palavra de Deus, falando, você vai ser um pregador, e para você saber que é Deus que está falando, eu estou tirando agora essa gagueira.
Então ele foi, olhou na frente do espelho, conseguiu falar paralelepípedo, e Deus tem levado ele já por muitos lugares e continentes e países e muitas cidades aqui no Brasil também. Então, o que diziam que era algo negativo, que era para gerar um trauma na vida dele, foi o que Deus usou, e Deus colocou palavras de sabedoria, Deus coloca palavras de revelação, de inspiração de Deus na boca dele. E Deus continua fazendo isso hoje. Aquelas áreas que talvez há muitos anos criaram um rótulo sobre você, você precisa sempre andar em amor, andar no perdão, andar na graça de Deus, mas você precisa considerar que às vezes Deus permitiu que a fraqueza daquelas pessoas fossem usadas até de uma maneira não muito boa, mas para que chegasse nesse momento que você está agora e viver algo poderoso da parte de Deus. Porque Deus não desperdiça nada. Escreve aqui, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. As histórias, até mesmo histórias ruins, Deus vai transformar isso em algo bom se você crer nele e se você permanecer nele. Mesmo em momento de deserto, mesmo em momento que você não entende, fala, Jesus, hashtag, tô contigo e não abro. Né? Não abra a mão de Jesus por um momento bom ou por um momento ruim. Você precisa entender que somente nele a nossa história faz sentido. Somente nele nós estamos completos. E você não está aqui para ouvir apenas uma palavra. Você está aqui para receber poder de Deus para essa temporada e para esse dia na sua vida. Eu vejo aqui que muitos que estão pegando aqui, Deus vai te levar para novos níveis com Ele. Novos níveis com Ele. Olha que a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Tudo isso que Deus permitiu você passar, de bom ou de ruim, essas tribulações ou até algum sucesso, Deus vai permitir para que você tenha experiência. Hoje eu vejo que eu tive experiência de ser locutor de rádio por mais de 3 anos e meio, e também depois fiz programa da igreja que eu faço parte de crianças, talvez por 1 ou 2 anos. Então eu tive a oportunidade de apresentar 2 shows grandes, né? Um terceiro um pouco menor, então até uma banda na época muito conhecida. Então eu vejo que essas coisas também trouxeram experiências para o que Deus tinha comigo nesse exato momento da minha história. E é exatamente assim com você. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação sobre a sua vida, porque o que você está precisando para esse tempo, o sentido, o significado, o senso de propósito que você está procurando, ele já está falando muitas vezes na sua própria história. E eu declaro sabedoria divina para você compreender essas coisas. E o apóstolo Paulo continua dizendo que a experiência produz esperança. E a esperança, ela não vai nos decepcionar, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus não vai te decepcionar. Se você olhar para Jesus, quando nós olhamos para Ele, nós nunca vamos ficar decepcionados, porque aqueles que olham para Ele jamais vão experimentar decepção. Se Deus já revelou uma palavra na sua vida, se você tem orado por algo e você tem confirmação de que isso está dentro da vontade de Deus, eu declaro que o seu ânimo não vai abaixar. Eu declaro que ânimo sobre você. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua mente. Declaro o poder de Deus no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E eu declaro no mundo físico agora, tudo convergindo para esse tempo de Deus, para essas promessas de Deus se cumprirem na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que diz agora em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Essas palavras que vocês estão ouvindo aqui é espírito e vida. E eu declaro que tudo aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida vai ser revelado se ainda não foi revelado. E ao mesmo tempo, coisas que Deus já tem falado vão acontecer por esses dias em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que o autor de Hebreus diz em capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 1, ele diz que, portanto, nós temos visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que vai impedir você
de viver o que Deus tem, o que vai impedir você de viver o seu testemunho. Isso aqui é muito importante. O que vai impedir você de viver algo poderoso da parte de Deus, o que vai impedir você de viver uma vida de milagres, é o pecado. Porque o pecado, ele fica sempre ali com uma oportunidade nos seus momentos de fraqueza. Agora, nos seus momentos de fraqueza, quando o seu ânimo abaixa e você quer um pecado, às vezes praticar um pecado sutil, que é um pecado de não confiar em Deus, de duvidar das promessas de Deus, que isso também é algo que desagrada ao Senhor. Deus diz para Moisés: Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Você já tem ouvido palavras de Deus? Por que você estava tão animado e agora chegou nesse momento? Por que você estava tão animada? Você estava tão cheia de fé? Você estava tão cheio de fé? E agora nesse momento parece que tudo abaixou. Isso não é normal. Ou é a sua mente carnal, ou é o inimigo. E tem um detalhe: o inimigo, ele é oportunista. Se ele percebe que em algum momento você está um pouco mais assim, não está crendo, ou até se a sua parte física está passando por alguma situação, ele é oportunista, ele pega essas oportunidades para tentar trazer desânimo sobre você. Mas essa palavra está gerando vida, está gerando ânimo, está gerando poder de Deus na sua vida, para que você viva tudo que ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que é impedimento cai agora em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que tem sido coisas que vêm na sua mente para bloquear o entendimento da palavra de Deus, coisas que vêm para impedir o que Deus tem com você, eu dou uma ordem que pare agora, em nome de Jesus. Depois dessa palavra, você vai ver que coisas têm mudado dentro de você, coisas têm mudado na sua casa, coisas têm mudado na sua vida. Olha o que continua dizendo: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem muitas pessoas olhando para você. E eu quero dizer, tem outros também homens de Deus ao longo da história que, de certa forma, eles estão olhando para nós e eles estão dizendo: assim como o Senhor foi comigo, ele vai ser na tua vida também. E assim como eu vivi testemunhos, você vai ser também. Eu vejo como se fosse várias testemunhas olhando para nós, homens e mulheres de Deus que já viveram coisas poderosas em Deus e falando: confie no Senhor. Naquele dia da luta, naquele dia que parece que não vai dar, naquele dia que parece que tudo se acabou, aquele dia que parece que por dentro de você morreu aquela esperança, aquele ânimo, aquela fé. E nesse exato momento que o Senhor está liberando um poder dele, ele está liberando um poder sobrenatural para te animar, para te levantar e para guiar os seus passos para dentro do que ele tem com você. A Bíblia nos diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Se você não buscar ao Senhor, se nós não orarmos, nós não vamos ter poder de Deus, graça de Deus para vencer o pecado. E o pecado é errar o alvo, é fazer algo que Deus não estabeleceu para você. E ele está muitas vezes em oportunidades que, se você não estiver em oração, você não consegue discernir o que está acontecendo. Eu declaro você livre agora de toda cilada, de todo laço sutil do inimigo. Eu declaro que tudo aquilo que veio para impedir o que Deus tem com você, você vai estar bem atento no Espírito. Seus olhos espirituais estão sendo abertos para você ser guiado por graça, por favor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O autor de Hebreus continua dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Sabe, quando você quer entrar dentro da perfeita vontade de Deus, você quer entrar no perfeito plano que Deus tem para você. Se você quer isso, coloca aqui agora nos comentários. Eu quero ver aqui quem quer entrar na perfeita vontade de Deus, não na permissiva, mas quem quer entrar na perfeita vontade de Deus. Eu quero ver. Se você quer realmente entrar na perfeita vontade de Deus, então nós precisamos nos comprometer com a nossa total dependência dele, de entender que toda a nossa força, tudo que nós precisamos é dele, vem dele.
Sabe por quê? Você vai entender agora o que eu estou dizendo. Olha aí, vocês estão querendo viver mais do que Deus tem com você. Continua deixando nos comentários, eu quero viver o melhor de Deus. Mas o autor de Hebreus diz que Jesus suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quando você estiver, ou se você já está dentro da perfeita vontade de Deus, em um momento já de colher frutos espirituais em todas as áreas da sua vida ou nas áreas que Deus tem com você, quando chegar ao cumprimento da promessa, não significa que ainda você não vai ter alguma cruz, não vai ter sua cruz para carregar, não vai ter alguns desafios, mesmo quando você está na perfeita vontade do Senhor. Mas aí você vai ter que olhar que, mesmo lá em Marcos 10:30, dizendo que aquele que largou a Jesus, aqui, largou tudo, largou família, largou tudo, por amor a Jesus e ao Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra e também na eternidade. Mesmo com tantas promessas de Deus, isso não vai nos isentar de ter ainda áreas na nossa vida ou coisas que nós precisamos ainda continuar perseverando, ainda algum desafio ou algumas coisas que podem ser encaradas como sofrimento. Nós ainda vamos ter dificuldade mesmo dentro do plano de Deus. Mas aí é um momento em que o Senhor diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, ele também não vai dar um peso maior do que você pode carregar. A Bíblia diz isso. E eu quero orar agora e concordar com o poder de Deus na sua vida. Eu quero concordar com o tempo de milagres. Eu quero ligar agora no céu. Em nome de Jesus, eu quero ligar no céu agora uma chave de autoridade, uma chave de poder de Deus para você estar fundamentado sempre em Jesus. E no tempo bom que está vindo sobre a sua vida, ou se você passar por um tempo de desafios, não abandone Jesus de forma alguma. Você pode dizer amém? Você pode concordar com isso? Em todo tempo, Ele está conosco. Ele está comigo, Ele está com você. E eu vejo que pessoas que estão aqui, Deus tem fortalecido você. Deus tem fortalecido você por dentro. Deus tem feito você amadurecer por dentro por causa de um propósito que Ele tem com você. Você que eu via um comércio ou uma igreja, talvez você já teve uma igreja que fechou, talvez você já teve um ministério que não deu certo. Eu vi uma porta assim se fechando. O Senhor me dizia que alguém, ou que está aqui ao vivo, ou que vai pegar, são portas que se fecharam para você no seu ministério. Deus te viu quando você estava lá naquela igreja e as coisas não deram certo, as portas se fecharam. Deus viu você lá. Essa palavra tem endereço, é para alguém aqui. Mas Deus está dizendo que se você ficar firme nele, se você depender dele, quando o seu ânimo estiver acabando, fala, Senhor, meu ânimo está acabando, Senhor, eu preciso de ti. Quando parece que tudo vai terminar dentro de você eu estou falando, ele vai vir com a força sobrenatural dele. Ele vai te fortalecer para o que ele tem para realizar na sua vida. Você pode dizer amém aí? Eu ouvi o Senhor dizendo que tem alguém aqui que está no tempo de preparação, porque está sendo gerado fruto do Espírito. Olha o que a Bíblia diz. Você percebeu o que nós lemos? Você percebeu o que nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 5? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E quem olha para o Senhor, quem depende do Senhor, nunca fica decepcionado. Eu ouço o Senhor dizendo, vou dizer aqui mais uma vez para não acharem que é levianamente. Eu ouço o Senhor dizendo que alguém aqui, que você estava como líder ou como responsável em uma igreja ou um pastor, e um salão, talvez uma igreja, e talvez as coisas não deram certo lá. Mas Deus está falando que tudo isso foi uma experiência. Tudo isso Ele estava te treinando, Ele estava te capacitando para algo que Ele tem com você. Hoje eu precisei editar um vídeo, eu não tinha muito tempo de estudar sobre isso. Mas lá atrás, muito tempo atrás, eu aprendi a editar vídeo. Eu aprendi a mexer com áudio. Eu aprendi algumas coisas que hoje era que eu precisei no meu momento aqui de fazer, que eu tinha um certo tempo de fazer.
Então eu consegui fazer naturalmente, fazer tranquilo, porque lá atrás, no momento que eu não estava nem percebendo, Deus estava me preparando. Eu ouço o Senhor dizendo para pessoas aqui, aquilo que você encarou como uma frustração, aquilo que você encarou como uma tribulação e não viu o propósito de Deus nisso. Deus está falando até naqueles momentos. Eu estava te treinando, eu estava te capacitando para o que eu tenho para fazer na sua vida. Não desista agora. Não pare agora. Não pare agora. Em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus agora, invadindo o seu ser. Eu declaro agora o poder de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que essa tribulação não vai fazer você parar. Eu declaro que essa prova, que esse deserto, você vai começar a ver ele de uma maneira diferente. É Deus te preparando para algo que ele tem. Quando Jesus estava cheio do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus ao deserto. O próprio Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto. E Jesus, quem é Jesus? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E a Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Eu ouço o Senhor dizendo que tem pessoas aqui que estão interpretando errado o momento que você está vivendo. Tem pessoas que estão achando assim, por causa que estão falando assim, não, você está nessa prova. Por quê? Porque faltou o Espírito Santo. Aí na sua casa não tem provisão, sabe por quê? Porque não tem a presença de Deus. Aí uso até a Bíblia, fala assim, Obed-Edom, a arca ficou na casa dele e foi tudo abençoado. É verdade. Só que ninguém entende que Deus tem um propósito específico com você e que Ele está te preparando. Se em algum momento você errou, ou se você deveria ter orado mais, alguma coisa assim, Deus está falando, está tudo bem. O Espírito de Deus não é espírito de acusação. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus toda acusação contra a sua vida. E o apóstolo Paulo está nos dizendo, através dessa palavra hoje à noite, a perseverança produz experiência. A tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Essa tribulação não é porque Deus não está com você. Essa tribulação não é porque um pecado você está pagando pelo pecado que talvez cometeu. Mas se você se arrependeu, como nós já falamos aqui, se você agora está falando assim, Senhor, eu peço perdão, me ajuda agora a andar na sua vontade, me santifica, Senhor. Se você está agora na vontade do Senhor, o poder do pecado não tem mais consequência, não tem mais poder sobre você. O que está atuando em nós é o Espírito da graça de Deus, que nos capacita a andar em santidade, que nos capacita a fazer a vontade de Deus. É a glória de Deus que nos capacita. Pega esse vídeo da manhã, onde eu compartilhei uma revelação, eu toquei em 2 revelações de Ezequiel, como ser guiados pela glória de Deus. É muito poderoso. Você precisa pegar, sendo guiado pela glória de Deus na oração do dia. Sendo guiados pela glória de Deus, na verdade o tema. Vamos orar? Vamos orar? Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Não fique achando que a palavra não é com você, porque Deus está querendo que você receba para você entrar no plano dele e viver coisas extraordinárias. Viver coisas extraordinárias, milagres da parte de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado aí. Você pode dizer amém? Pai, obrigado. Eu te agradeço agora, Senhor. E eu peço agora um discernimento espiritual. Porque tem pessoas aqui, Senhor, que eles estão achando que essa prova é porque o Senhor não está com eles. Alguns aqui, Senhor, estão achando que o Senhor esqueceu deles. Alguns aqui perderam até o ânimo para orar, porque acham que o Senhor não responde mais, que o Senhor não faz milagres, que o Senhor não dá a direção do que nós devemos fazer. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebre agora toda a fortaleza, todo pensamento errado, Pai, todo sentimento errado, Pai, tudo aquilo que se criou como um muro para impedir de enxergar a sua vontade para a vida dele, para a vida dela. Pai, o Senhor pode perceber que ela estava toda cheia de ânimo, ele estava todo cheio de ânimo, e agora acabou esse ânimo. Repentinamente, aquele que estava cheio de fé, repentinamente aquela que estava crendo que o Senhor ia fazer algo por esses dias. Olha só, Senhor, o ânimo caiu lá embaixo. Mas eu peço agora que o Senhor entre com o seu poder. O Senhor sempre gosta de quando nós estamos lá no nosso último nível da bateria.
O Senhor sempre gosta de vir e dar um ânimo novo. E eu peço que o Senhor venha liberar esse ânimo novo agora, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que o seu espírito está sendo fortalecido com poder no homem interior. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, por palavras, por pensamentos, por ações. Senhor, nos perdoa por momentos também que nós ficamos preocupados, porque permanecer preocupado é pecado. Pai, nos ajuda a entender que a preocupação é um chamado à oração. Então, quando nós estamos permanecendo muito preocupados, é que nós não estamos permanecendo na sua presença. Porque quando nós estamos na sua presença, nós entregamos o nosso fardo pesado e o Senhor nos dá o seu fardo leve. Pai, ajuda, Pai, que cada um entenda a simplicidade de andar contigo. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que a tua glória, o seu poder tem nos dado tudo para que nós possamos viver uma vida que te agrada. Libera da sua glória agora sobre o teu povo. Libera a sua glória agora sobre essa vida, sobre ele, sobre a vida dele, sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nos santifica. Senhor, nos ajuda a melhorar. Senhor, nos ajuda a viver uma vida que glorifica o seu nome. Senhor, nós estamos nessa terra, Senhor, e nós somos daqueles que não se renderam e que nós queremos a tua perfeita vontade, Senhor. Nós somos aqueles remanescentes. Nós somos aqueles que ainda creem e que querem andar na total dependência do Senhor, vivendo para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu vi aqui uma mãe, e essa mãe tem um filho, o que dá mais trabalho. Você tem outros filhos também, talvez mais dois filhos, mas você tem um filho que dá muito trabalho. E eu ouvi o Senhor dizendo: cuida bem do menino, cuida bem de todos, né? Não pode fazer diferença de um e outro, não. Mas, cuida bem de todos, mas tem um menino, esse que dá mais trabalho. Ore bastante por ele, jejue pela vida dele, porque Deus tem algo poderoso na vida desse menino. É uma mãe, talvez você tenha mais 2 filhos, e o Espírito Santo vai te tocar agora, não vai deixar nenhuma dúvida. Quando o Espírito Santo fala, não tem nenhuma dúvida. E ele está te tocando agora e falando, esse aí que muitas vezes dizem. Eu vi um menino do short vermelho, camiseta cinza, olha aí, gosta de usar essas cores. E o Senhor está dizendo, Deus tem algo poderoso na vida desse menino. Talvez o maior propósito da sua vida seja estar sempre firme com Jesus para ser uma bênção na vida desse menino. Não deixa o inimigo destruir o que ele tem na vida, o que Deus tem na vida desse menino. E como você vai ajudar nisso? Através da vida de oração, de jejum por ele, de ter paciência com ele, mas também de corrigir, de instruir, mas ao mesmo tempo ter paciência e ter sabedoria. Porque tem um menino aí, tem uma mãe aqui, tem um menino que vai ser um grande homem de Deus. Ele está um menino, mas na verdade ele é um homem de Deus. Quando olhavam para Pedro, achavam que era um pescador. Mas quando Jesus olha para Pedro, Jesus via um apóstolo. Jesus via alguém que ia receber revelação. Você está entendendo isso? Quando olham para o... Talvez até mesmo você olha para o seu filho, ou os outros olham para o seu filho e falam assim, esse aí é um menino problemático. Esse é o olhar humano. Mas quando Jesus está olhando para o seu filho, ele está olhando e falando, esse aí vai ser aquele que vai receber revelação. Esse aí vai ser meu apóstolo. Esse aí vai ser meu profeta. Eu decreto na autoridade do nome de Jesus, nas cortes celestiais. Nós entramos agora no trono da graça de Deus e nós quebramos agora toda palavra contrária contra a vida do seu filho. Contra a vida do seu filho. Contra a vida daqueles da sua casa. Eu quebro agora, na autoridade do nome de Jesus, cobertos com o sangue de Jesus. Toda palavra maldita está quebrada agora em nome de Jesus. Eu ouço o Senhor dizendo uma palavra de instrução para você, mãe, para você, pai, que está aqui agora. Diga palavras de fé, diga palavras de vitória, diga palavras boas sobre a vida do seu filho, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu ouvi o Senhor dizendo que pessoas que estão ouvindo aqui agora, toda palavra maldita, toda palavra negativa, toda palavra errada,
está sendo quebrada na sua vida. E Deus está falando, estou te dando a oportunidade de falar certo a partir de hoje. Porque as suas palavras estão indo, as suas próprias palavras negativas, suas próprias palavras de incredulidade, têm atrapalhado o plano de Deus dentro da sua casa. Suas próprias palavras de derrota, suas próprias... Você está vendo a doença e fala que está doente, está doente. Você está vendo a falta e está falando, tem falta, tem falta, tem falta. Você não precisa nem de fé para fazer isso, é só você olhar e ver. A fé é eu falar o que eu não vejo, mas o que eu creio que eu já tenho em Jesus. Jesus veio e pagou o preço de todo o pecado para que nós possamos viver uma vida que agrada a Ele. E Ele tem tudo já pronto, tudo já liberado para que a gente cumpra a perfeita vontade dEle. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo isso. Você pode dizer amém? Que poderoso, gente. Que poderoso que Deus está fazendo aqui. No horário fixo, nós estamos 7h30 da manhã e 7 da noite. Oração do dia e oração da noite. E já muitos testemunhos estão chegando e o nome de Jesus está sendo glorificado. Deus tem nos pegado de surpresa com algo poderoso que Ele está fazendo. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Nós liberamos uma mensagem aqui, o segredo do bom ânimo. É uma mensagem mais curta, você pode entrar e receber também. Nós estaremos aqui então juntos amanhã, 7h30 da manhã e 7 da noite. Deus te abençoe. Até lá.